Bom dia, Jesus Cristo é o nosso amado Senhor. Na pérola da carta aos Romanos, capítulo 1, verso 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pai, obrigado. Obrigado pela tua vida em nós, pela tua paternidade soberana, por ter colocado em nós a tua lei gravada nos nossos corações e ter nos salvado no tempo que o Senhor assim permitiu e ter colocado agora o teu Espírito dentro de nós. Por isso que todos os homens são indesculpáveis, porque não tem como dizer que o Senhor não é, que o Senhor não existe. Por isso, nós te damos graças, Pai, Abba, Jesus e Espírito Santo, para que o Senhor possa se revelar mais e mais essa manhã. O Senhor possa nos ensinar na tua palavra, interpretando ela para nós, para que possamos ficar cheios de regozijo e a contemplação da tua face e ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor. Então, aqui o Senhor, ele deixa claramente, se você ler o capítulo 1 e 2 de Romanos, você vai perceber claramente que o Senhor bota por terra todo o ateísmo. Porque o ateísmo não é uma questão de a pessoa, de o homem dizer que não crê em Deus. Não é isso. É dizer, é entender o que Deus diz a respeito disso. No capítulo 1 de Romanos, como falamos, até o verso 17, ele fala exatamente do nosso amado Cristo Jesus, de quem ele é e o chamamento de Paulo. E no verso 16 e 17, ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego. E visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí ele entra no versículo que ele nos deu essa manhã, certo? E aí ele está dizendo claramente, se você for para o versículo 19, se você for no verso 20, 21, 25, 28 e 32, que nós estamos aqui desfrutando, né? Você vai perceber que ele diz claramente, tá? No verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, acabamos de ler, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus lhe manifestou, certo? Como é que a gente vai entender esses versículos que a gente falou aqui agora? Se você for para o capítulo 2 de Romanos, e ele vai dizer claramente, no verso 14 e 15, que quando os gentios não têm lei, procede por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo, pois esses mostram a lei gravada no seu coração. Certo? Testemunhando também a consciência e os pensamentos. Consciência, espírito e pensamentos, alma, mente. Mutuamente acusando ou defendendo no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então não tem que dizer que Deus não é, que Deus não existe. Não existe. Deus está dizendo isso para todos os homens. A definição clara de que um irmão já deu do ateísmo, eu achei fantástico e quero trazer para vocês. Ateísmo é a negação de Deus, tá certo? Para se auto-justificar das suas escolhas. Então é mais fácil negar Deus para poder se auto-justificar do pecado que está cometendo do que crer nele porque vai ser exposto e não quer deixar a vida, certo? Então Deus diz claramente, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade são claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. O 21, porque eles, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Porque essa lei no coração, gravada por Deus em todo aquele que foi nascido como ser humano, lembra? Lá em Gênesis 2, que ele pegou o pó da terra e soprou e o homem tornou-se alma vivente. Não tem como. É nascido um ser humano, ele tem a lei de Deus gravada no coração que diz a ele, acabamos de ler, que se conhece nas coisas criadas, os atributos invisíveis, o eterno poder, a própria divindade, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram. Você vai para o verso 25, mudaram a glória de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Você vai para o verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, está vendo aqui? Você vai para o verso 32, a chance que o Senhor dá, conhecendo eles a sentença de Deus. São passíveis, eles não estão, eles são passíveis se arrepender. Então, se você vê todo o versículo, esses que eu falei novamente para você, que você veja no áudio, escute, você vai ver que não existe ateísmo. Ateísmo, mais uma vez, é a negação de Deus para se auto-justificar das suas escolhas. Porque se ele disser que Deus existe, ele vai ter que deixar
praticar aquelas coisas. E aí você vai entender que a lei gravada no coração de Deus está lá desde a criação e também quando nós nascemos. O irmão João, no seu Evangelho pelo Espírito Santo, verso 9, diz assim, ó, 8 e 9. Ele não era luz, com João Batista, mas veio para testificar da luz, o Senhor Jesus amado, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Nasceu o ser humano, é iluminado por Deus, tem a lei de Deus gravada no coração e vai dizer que Deus existe. A opção é do homem. Tá certo? Então, o que é um viver iníquo? É negar essa lei da criação, quando não se tem o Espírito, e quando recebe Jesus como Senhor e Salvador, tá certo? Nega, tá certo? Esse viver e a consequência disso que pode acontecer, apostasia, Hebreus 6. Lembre-se que a apostasia não é para incrédulo, a apostasia é para filho de Deus, que apostata, sai do caminho. Apocalipse 19 vai falar, ou melhor, Apocalipse 20, verso 11, diz que tem um trono branco, tá certo? E que, no caso, foi aberto o livro da vida e os mortos foram julgados segundo as suas obras e conforme o que se achava escrito nos livros, tá certo? Veja bem, Apocalipse 20 vai falar isso aí. Em Apocalipse 21, verso 8 diz, quando porém aos covardes, os incrédulos, abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, tá? Veja essa categoria de pessoas que a gente acabou de dizer no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse. Condenado ao lago de fogo, tá? Agora, olha o capítulo 22, o 14 e o 15, tá? Aliás, o 13 ao 15. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Entrar na cidade. São esses os filhos de Deus. Agora preste atenção quem fica fora. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Mesma qualidade de gente. Uns condenados ao lago de fogo, outros do lado de fora do muro da Jerusalém, da Nova Jerusalém. Como é que a gente pode, pela fé, interpretar isso que eu creio? Ponderem. Mateus 25. Ovelhas, tá certo? Romanos 2, que obedeceram, tá certo? A lei de Deus gravada no coração, embora não tivesse o Espírito. E os cabritos, aqueles que não obedeceram, viveram sem lei, tá certo? Sem a lei no sentido de o que é iniquidade? É viver sem obedecer a lei, tá certo? De Deus gravada no coração. Então a mesma categoria de gente, uma está no lago de fogo de enxofre, né? E o outro está do lado de fora da Nova Jerusalém, sem ser condenado. Vão ser alimentados no capítulo 22 pela árvore, né? Pela folha da árvore, que está no capítulo 22, logo no início. Amém.